Oi, gente. Meu nome é Vitória, eu tenho 20 anos e um patrimônio de 1 milhão de coisas para contar sobre a minha trajetória até a medicina. Oi, gente. Meu nome é Vitória, eu tenho 20 anos. Hoje em dia eu sou estudante de medicina na Universidade Federal do Ceará e eu tenho esse Insta aqui desde a época do meu cursinho, que eu sempre mostrei um pouco da minha rotina e dei algumas dicas. Não é nada muito blogueirístico, eu não sou tipo uma pessoa que posta todo dia ou algo do tipo. Eu mostro muito mais minha rotina em stories, algo do tipo, é algo bem mais leve. E é como esse vídeo vai ser mais uma conversa, porque eu gosto de passar um pouco das coisas que eu queria ter recebido na época do meu vestibular e na época que eu sempre pensei em fazer medicina. Sei lá, sempre não, mas na época que eu pensava, eu sempre via como algo muito distante, eu sempre via pessoas muito perfeitas e coisas muito perfeitas e, tipo, a minha história não é nada perfeita, mas eu consegui, então por isso que eu resolvi compartilhar um pouquinho dela aqui com vocês. Então, vou pegar aqui minha colinha aqui no iPad e... o principal ponto que eu coloquei, que é o que todo mundo sempre pergunta, é por que você escolheu a medicina? E aí eu lembro logo da minha infância, né? Porque, enfim, nossa vida começa lá, nossos aprendizados, as coisas que às vezes a gente leva pro resto da vida e a gente não sabe que começaram lá. E tem dois momentos muito marcantes da minha infância. No momento eu esqueci um deles, mas qualquer coisa eu deixo aqui embaixo. Mas tem um que eu tô lembrando agora, que... lembrei. Calma, vai ser dois momentos mesmo, lembrei do outro momento. Tem dois momentos muito marcantes da minha infância e todos dois envolvem essa questão que até hoje é muito forte pra mim. O que eu vou falar aqui agora não quer dizer que eu ainda pense assim hoje em dia. Mas mudou um pouco, mudou pela faculdade, mudou porque eu amadureci, mudou porque eu pesquisei sobre isso, porque eu estudei sobre isso. E, enfim, Vitória, o que é isso? Morte. Aí você fica aquele clima tenso. Você escolheu medicina por causa da morte. Não é que eu escolhi medicina por causa da morte, é que a morte sempre foi algo que me deu muito medo. Até hoje me dá um pouco. Foi algo que era sempre muito sombrio para mim, e eu acho que para todo mundo. E eu nunca soube lidar muito bem com isso. E os dois momentos da minha infância que eu me lembro bem, o primeiro foi uma vez que eu tinha uma tia, um tio canadense e uma tia que moravam aqui em Fortaleza. Eles moravam um pouquinho afastados e eles tinham um sítio enorme. E quando eu era criança, normalmente eu ia muito brincar lá. E eu corria e eu mexia em tudo, porque eles não tinham filhos. Então eu ficava brincando sozinha, enquanto os meus pais ficavam conversando com eles. Eles já eram bem de idade, assim, uns 60 anos. E eu não tinha com quem brincar, então eu ficava mexendo em tudo, gente, eu mexia em tudo. E aí um dia, eu lembro, gente, eu era criança muito louca, eu subi num pé de siriguela, porque eu amo siriguela, e a siriguela nunca tava madura. E nesse dia eu subi no pé de siriguela e tinha um ninho. E eu nunca tinha visto o ninho, assim, perto, nossa. E quando eu vi, tinha um ovinho lá dentro. E eu, meu Deus, tem um ovinho, gente, sério, qualquer criança ia pegar o ovo na mão e correr e levar pro pai e mostrar, olha, pai, tem um ovo. E aí quando eu cheguei pro meu pai, gente, o meu pai, ele fez uma cara assim de terror, tipo... E ele falou que por eu ter mexido no ninho e no ovo, a mamãe nunca mais ia voltar, porque ela ia achar que algum predador tava lá e tinha mexido no ovo e deixado no mesmo lugar. Peraí, o animal ia achar que algum predador tinha mexido ali e que deixou do mesmo lugar pra quando ela voltasse e matar ela, entendeu? E, tipo, eu não sei se isso é verdade, mas meu pai disse, então eu acreditei. E, gente, sério, eu passei dias chorando porque eu tinha matado o passarinho e pra mim era a pior coisa da face da terra eu ter feito aquilo. E sério, foi algo que mexeu muito comigo, tanto que eu tenho 20 anos, eu lembro disso até hoje. E aí, essa foi uma situação que tanto que eu lembro até hoje. Na verdade, até teria uma terceira situação, mas eu vou trabalhar nessas duas que eu já falei. E a outra situação foi quando eu tava na casa da minha avó, da mãe do meu pai. E aí, o vizinho tava... ele tava desmatando umas plantas que tinham na casa vizinha pra começar a construir uma casa nova. E, gente, essa história é muito pesada. Se você tem algum gatilho com violência contra animais, eu também tenho. Tanto que isso me marcou até hoje. Eu não gosto de falar sobre isso, já tô até com a voz meio embaçada. Enfim, eu escutei um cara matando um cachorrinho pra não alargar a história, porque é bem chata. E, gente, eu passei, assim, uma semana e eu sonhava com o cachorro, eu ficava pensando no cachorro. Então, tipo, a morte sempre foi algo muito pesado pra mim. E, a princípio, eu sempre achei que a medicina era a arte de ir contra a morte. Hoje em dia eu não penso mais assim, porque a morte é algo natural, vai acontecer com todo mundo. Eu acho que eu teria que usar um vídeo inteiro pra falar sobre como eu mudei meu pensamento sobre isso. Mas vamos só trabalhar a ideia de que
minha primeira escolha da medicina foi pelo fato de que, pra mim, a medicina era a arte de ir contra a morte, de fazer o possível pra manter as pessoas vivas, que é o que eu acho mais hoje em dia, né? Continuo concordando, porque aí você tem que... Não é nem fazer o possível, porque às vezes a pessoa... É o rumo natural, o melhor pro paciente, às vezes, é até parar aquele sofrimento. Gente, eu tô dizendo, se eu continuar esse tema aqui, o vídeo vai ficar com 1 hora. Enfim, então, foi algo que eu sempre carreguei comigo. Tipo, ai, morte é uma coisa ruim... Até há pouco tempo, né? Quando eu desenvolvi, fica muito confuso. Que morte era uma coisa ruim, que a gente tinha que ir contra. Então, desde criança eu tinha esse pensamento. E aí, eu nunca tinha me tocado que, tipo, isso ia me levar pra um dia fazer medicina. Mas, levou, né? Tipo, de alguma forma, esse medo da morte, esse fato de eu não gostar da morte, de eu, nossa, disso mexer muito comigo, de me fazer mal. E eu ver uma forma de lutar contra ela, tipo, me deu forças pra seguir nesse caminho. O outro ponto que eu coloquei aqui, eu acho, o bicho travou, calma, mas eu acho que eu sei o que é. Eu só tô tentando seguir aqui. Ótimo. Calma aí, galera. Tá, o outro ponto que eu coloquei era também de quando eu era criança, que era tipo, aqui em casa, todo mundo tem plano de saúde, né? E aí várias vezes troca a carteirinha, né? E quando eu já tinha, tipo, uns 6 anos, aqui em casa era cheio de carteirinha, tipo, do meu pai, da minha mãe, das minhas avós, que, tipo, ficava trocando a carteirinha e sobrava e eles deixavam aqui em casa. Aí, é sério, gente, eu tinha muita carteirinha. E a minha brincadeira favorita era ficar anotando os números de carteirinha, tipo, e botando as pessoas na lista de um médico. E no final eu ia ser a médica, mas eu passava tanto tempo anotando os números de carteirinha que a minha brincadeira era anotar o número da carteirinha. Então, tipo, já tinha essa brincadeira também. O outro negócio que eu coloquei, aí já volta pra um ar mais dark. Quando meu irmão nasceu, eu tinha 7 anos. E aí, durante a amamentação dele, minha mãe teve umas complicações e tal. E ela descobriu que ela tem esclerose múltipla, que é... Pra quem não sabe, a esclerose múltipla é uma doença desmielinizante, lá da bainha de mielina, no sistema nervoso central. E ela afeta principalmente a medula e o cérebro. E afeta diversas funções. A minha mãe, graças a Deus, ela é 100%. Se ela aparecer aqui, você diz assim, não, essa pessoa não tem problema nenhum, ela se trata, ela faz os tratamentos diferentões. Ela tá gritando agora. Tá vendo? Ela tá bem. Mas na época, ninguém sabia o que era. Quando você bota na internet, você acha coisas bizarras. Você já vê logo, tipo, nossa, você vai morrer. Sério mesmo, sem brincadeira. O meu pai, ele chorava de noite, porque ele tinha muito medo de perder minha mãe. Ele tinha acabado de ter um filho com ela, já tinha eu pra criar. E ele ficava, meu Deus, se eu perder ela, o que é que eu vou fazer? E na internet não tinha nada que ajudasse a não pensar isso. E aí, quando ela descobriu, tipo, era aquilo de ir pra médico o tempo inteiro, tratamento o tempo inteiro. E ela tá tentando abrir a porta, mãe, estou gravando vídeo. Aí... E eu sempre ia junto. Quando ela conseguia me arrastar, não tinha muita escolha. E aí eu sempre ia. E eu lembro que, tipo, tinha... Eu acho que sempre tem, né? Esses dois tipos. Tinha aqueles médicos que a gente ia que eu ficava, nossa, eu quero ser médica pra ser assim. E tinha... Mas eu acho que o que me levou mais à medicina era o tipo de médico que a gente ia e eu dizia, meu Deus, eu não quero nunca ser assim. Que eram médicos que queriam ser Deus e que ficavam falando, não, você tem tanto tempo de vida, ou você pode fazer isso e não fazer aquilo. Sério. E, tipo assim, pensando em tudo que eu já escutei com ela e a vida que ela leva hoje, pouquíssimos médicos apostaram que ela conseguiria ficar bem por tanto tempo, que ela conseguiria manter, tipo, tudo. Porque todo mundo ia dizer, você vai ficar na cadeira de rodas, você vai perder a visão, você vai perder isso, vai perder aquilo. E hoje em dia, tipo, ter minha mãe inteira até me faz lembrar, tipo, é até pior. Na época eu já não gostava do que eles falavam, hoje em dia eu fico, morte aos médicos desgraçados. Enfim, então foi outra coisa que foi muito pesado pra mim, que era isso desses médicos. Porque, gente, tem gente ruim em todo canto. E com certeza existem muitos médicos ruins, porque eles são pessoas ruins. Não quer dizer que, tipo, porque é médico eles são ruins, não. Tipo, eles são ruins como pessoas. E pra mim, pra você ser um bom médico, você tem que ser um bom ser humano. Isso perpassa, entendeu? Enfim, aí eu sempre ia pros médicos juntos, via tudo. E eu fui me envolvendo muito nesse meio. E nessa época eu tinha mais ou menos uns 14 anos. Já, tipo, quando isso tudo foi se desenvolvendo, desde a época que meu irmão nasceu, até os sintomas, até o diagnóstico. É um diagnóstico muito complicado, você passa por 200 médicos, você faz não sei quantos exames. Então, demorou um tempo até, tipo, tratamento. Eu vi minha mãe tomando diversos remédios diferentes, mudando de tratamento, enfim.
E passar por tudo isso me fez, tipo, me fazia pesquisar, me fazia me interessar pelo assunto. Eu com, sei lá, com 10 anos eu ficava pesquisando sobre esclerose múltipla, enquanto muita gente, às vezes, adulto não faz ideia do que seja a doença, entendeu? Então isso me levou muito pra esse caminho também. Aí o que aconteceu? Mais ou menos nessa época, mais ou menos com uns 13 anos, eu acho que eu tava no 6º ano, eu fui mudar de colégio. Do 6º pro 7º eu mudei de colégio. Esse era até o começo do outro vídeo. Eu tinha feito um vídeo já sobre isso, e esse era o começo do outro vídeo. E aí, o que aconteceu? Eu me meti numas brigas, né? Hoje em dia eu sou uma pessoa muito mais pacífica. Não que durante a história aqui que eu vou contar não tenha mais confusões, porque sim tem. Mas eu juro que eu sou uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa pacífica. É só porque eu sou uma pessoa meio estressada. E aí eu mudei de colégio, porque eu me desentendia com a menina, e já era tipo a 3ª vez que eu tava me desentendendo com a menina. Enfim, mudamos de colégio e seguimos a vida. Mas o que aconteceu? Eu não queria mudar de colégio, porque enfim, eu já estudava naquele colégio há uns 7 anos. Todos os meus amigos estavam lá, eu conhecia todo mundo, eu conhecia tudo. E eu ia mudar pra um colégio completamente diferente. E tipo, completamente diferente, que já tinha gente que já estudava lá desde que nasceu. Então as coisas já estavam, tipo, todas designadas. E eu ia chegar lá como algo extra. E eu ia ficar meio perdida, claramente. E realmente fiquei meio perdida. E aí eu fui fazer a prova, o teste de nível, né, do colégio. Você faz uma provinha só pra você ter noção, assim, ó, que a pessoa tem condições ali de estar estudando, entendeu? E eu, como eu não queria sair do meu colégio, gente, eu fiz a prova de qualquer jeito. Eu marquei, saí marcando A aqui, B aqui, C ali. E aí, o meu rendimento foi bem baixo. Só que o colégio, ele não ia dizer, não, ela não pode estudar aqui, ela é burra. Não, né? Eles fizeram o meu pai assinar um termo de que ele ia me fazer estudar. Que ele ia me fazer estudar, de que eu ia participar de umas aulas que tinha, eu acho que até era PAI, programa de alguma coisa aprendizagem, programa de, sei lá. E aí era durante a semana, eram uns 3 dias de tarde, eram uns 2 dias de tarde, e meu pai foi lá e assinou, né? Isso eu tava no 7º ano. E aí, toda a entrada no colégio foi tudo muito complicado pra mim. Tiveram alguns problemas que eu prefiro nem citar aqui. Minhas amigas vão saber, minhas amigas vão saber. E aí foi muito complicado e teve alguns momentos que eu fiz coisas que realmente me fizeram me afastar das pessoas. E aí, quando eu me vi, tipo, estudar era a única coisa que me tirava do convívio social. E aí eu me focava em estudo, tipo, eu não fazia outra coisa. Eu tava no colégio, eu tava o tempo todo em aula, eu tava o tempo todo estudando, eu me esforçava muito e usava isso como minha válvula de escape de tudo aquilo, de ter mudado de colégio, de a forma com que eu entrei lá não ter sido a melhor, e isso, eu tinha pouquíssimos amigos, eu não me dava bem com as pessoas me olhavam estranho, várias coisas do tipo, sabe? Era muito complicado pra mim, tipo, piadinha, e aí isso já me fez, sabe, ficar mais ligada na questão do estudo. E aí, tipo, isso foi 8º e 9º ano, continuou do mesmo jeito. E chegou no ensino médio. Tipo, no 9º já tinha umas aulas de preparatório, que era tipo pré-NEMIL e pré-ITA. E na época, no 9º e 8º, no 8º ano, eu fazia Olimpíada de Matemática, no 7º e 8º. E tipo, eu adorava, porque a Olimpíada começava às 8 horas da noite, eu ficava no colégio até 10, era incrível. Nossa, era muito legal ficar no colégio até 10 horas da noite, era uma aventura, eu achava massa. E eu me dava bem com as pessoas, porque eram as pessoas dos anos à frente, eu não me dava bem com as pessoas do meu ano. E eram as pessoas dos anos à frente, e nossa, era muito legal, então, tipo, eu sempre ia. Não que eu entendesse das coisas, porque vocês já viram, gente, vocês já viram Olimpíadas de Matemática? É uns negócios bizarros, você tem que contar 200 números pra você encontrar a resposta. Eu sou uma pessoa que eu já não gosto de matemática. Aí a pessoa me botava a contar 200 números, fazer umas contas, sabe aquelas contas que é 200 números em cima, 200 números embaixo, eu não sabia nem dividir, amor. Pois é, eu ia mais pela resenha mesmo. Mas no final ainda me ajudou a desenvolver pensamento, conhecer pessoas maravilhosas, foi muito legal, foi um momento muito legal da minha vida. E aí, quando... No 9º ano eu ficava pensando, se eu vou pro pré-ITA, se eu vou pro pré-ENEM. E no 9º ano, gente, eu não sei porquê, mas eu comecei a botar na minha cabeça que a melhor, como é que se diz? A melhor profissão, a melhor faculdade que eu poderia fazer era engenharia do petróleo. Vocês me perguntam por quê? Porque eu li em algum canto. Na verdade, eu tenho um primo que ele é geólogo e, tipo, nossa, ele trabalha, tipo, fora do Brasil, ele faz umas coisas muito massas, entendeu? E eu ficava, tipo, meu Deus, sabe? Aí eu fui procurar, tipo, eu também me interessava muito pela geologia. Eu achava incrível, eu gostava muito de geografia. E aí eu ficava, tipo, meu Deus, deve ser incrível.
E eu nem boa em química era. Fui ficar boa em química, tipo, no terceiro ano. E eu, tipo, engenharia química, engenharia do petróleo, tipo, louquíssima, sabia nem o que eu tava dizendo. Aí veio o meu primeiro ano. E eu fui pra uma turma especial, que era a turma Enem 1000, que é tipo, turma pré-med, sabe? Só que eles botaram o nome Enem 1000, que era meio que pra juntar quem queria cursos, tipo, acirrados, tipo, medicina e direito. E aí juntaram, não botaram, tipo, pré-med, porque fechava muita turma e às vezes o pessoal muito estudioso não ia, porque, não quero medicina, não vou. E aí, eu lembro que até eu tive que assinar um negócio lá, de que eu me comprometi. De novo, tudo eu tenho que assinar, gente, pelo amor de Deus. Opa, desculpa. Pelo amor de Deus, tudo eu tinha que assinar, entendeu? E ali na esquina, minha filha, assim, aqui. E aí eu assinei de novo, e nossa, o negócio lá que você assinava era que você se comprometia a estudar e nananã, e não colar, e não conversar, e nananã. E eu, né, gente, os meus pais, desde criança, tipo, era um negócio assim que tudo eles são pessoas muito corretas e sempre me criaram, tipo, muito na regra e tem que fazer tudo correto e tem que ser tudo direitinho. E pra mim, o mundo era perfeito. Porque eu nunca fui do tipo de pessoa que ficava prestando atenção em coisa errada. Quando eu vou fazer uma prova, é sério, falta comer a prova, então eu nunca ficava olhando se alguém tava colando ou não. Eu sei que durante o primeiro ano, nos primeiros meses do primeiro ano, eu tive um problema em relação a isso, em relação a essas coisas, que, enfim, gente, fez o meu ensino médio ser um inferno. Eu odiava ir pro colégio, às vezes, eu voltava pra casa chorando, sério, era muito ruim, era muito problemático. Hoje em dia eu não acho que eu tive uma postura correta, porque hoje em dia eu não iria ficar, tipo, me metendo no que os outros fazem de errados na vida deles. Eu acho que, tipo, se alguém tá fazendo algo de errado, ela vai lidar com as consequências, ela vai arcar com as consequências, entendeu? A pessoa, você não precisa ficar se trocando. E eu ficava me trocando porque eu achava que eu tava, nossa, eu era defensora da pátria, porque eu estava dizendo pra aquelas pessoas que colar era ruim. Mas as pessoas sabem que colar é ruim, elas colam porque elas querem. E aí, problema delas, entendeu? Hoje em dia eu penso que se eu voltasse no tempo eu não teria me metido. Não mudo, porque eu aprendi o que eu sei hoje, tipo, esse meu pensamento eu tenho hoje, porque um dia eu já não pensei assim, eu agi de outra forma, mas, entendeu? O que elas fizeram ou não fizeram não alterou a minha vida. E eu acho que eu vivi muitos momentos ruins, muitos momentos desconfortáveis pra nada. Então, o meu ensino médio foi assim, em termos de relação com essas pessoas, foi uma merda. Era muito, tipo, muito chato, tinha muita piadinha, muito troca de farpa o tempo inteiro. Só que acho que tudo na vida a gente tem que olhar pra um lado bom, né? Por isso, a minha sala era dividida em duas. Culpa minha, a minha sala se dividiu em dois. E era, tipo, tinha um lado que eram pessoas maravilhosas, incríveis, dedicadas, sério, peróxidos, amo vocês, tipo, declaração de amor aos peróxidos, porque essa metade da turma, que são os meus amigos, a gente se intitulou peróxidos, bizarro, né? E a gente é amiga até hoje, a gente tem grupo no WhatsApp, a gente marca amigo livro todo ano, tipo, é muito legal, são pessoas incríveis de se conviver, eu aprendi muito com cada um deles, são pessoas completamente diferentes de mim. E por causa disso também, por ser da parte dos peróxidos, eu tenho o meu grupo de amigas, que até hoje nós também temos o nosso grupo, a gente fala todo dia. Somos tipo 6, que sou eu, a Vivian, gente, se eu esquecer o nome de alguém, elas vão me matar. Isabela, Bia, Andressa, eu sei que tá faltando, a Lorena, eu espero que não esteja faltando ninguém, eu acho que são 6. E aí, tipo, são pessoas maravilhosas, eu me aproximei mais delas no final do segundo pro terceiro ano. E foi, tipo, são amizades que hoje em dia eu cultivo e eu carrego e é muito legal isso. E foram pessoas que me ajudaram muito, porque vocês sabem que tipo assim, essa caminhada no vestibular às vezes é difícil. E às vezes eu que ficava no colégio até 9 horas da noite, às vezes ficava só eu e a Vivian lá, um olhando pra cara da outra. Ai, olha essa questão aqui, olha essa questão aqui. Aí, ou então eu e a Bia. E, tipo, eu tenho momentos muito bons, assim, de lembrar. Por isso. E aí, enfim, primeiro ano, toda aquela complicação, e de novo, por essa questão de não saber me dar bem com as pessoas, eu focava muito no estudo, que era pra não ter que focar no convívio social. Gente, esse é o resumo da minha história. Tudo bom, a minha história é que eu focava no estudo pra não focar no convívio social. E o que acontecia? Por essas questões, por esses problemas com essas pessoas, às vezes eu me sentia muito incapaz.
Porque eu via pessoas que elas tinham tanta certeza, elas, nossa, eu vou passar sim, eu vou passar logo, e eu vou ser médico, e eu ficava tipo, eu não conseguia dizer aquilo, e aquilo às vezes mexia comigo, porque eu via pessoas que eu ficava tipo, nossa, essa pessoa não estuda tanto quanto eu, ela não se dedica tanto quanto eu, mas ela tem algo que eu não tenho, que ela tem. Tipo, ela abre a boca e fala, ó, bate no peito e fala, eu vou sim, vou ser médico, e seja daqui a 2 anos, seja daqui a 10 anos, e eu achava, tipo, aquilo incrível, mas ao mesmo tempo eu ficava, velho, bizarro, a pessoa nem estuda e fica dizendo isso. Aí, tipo, mas eu percebia que eu precisava mais daquilo, porque toda vida alguém vinha me perguntar o que eu queria, e eu falava curso diferente, e tipo, então por que você tá na sala da medicina? E eu, não, porque eu prefiro pensar em uma nota alta, e tipo, nunca era, sabe, era só porque, tipo, eu sabia o que eu queria. Eu tinha medo de falar pra mim, eu tinha medo de falar pros outros, eu tinha muito medo de passar anos no cursinho, não era nem medo, não era medo, eu não digo medo, porque eu tinha certeza que eu ia passar anos no cursinho, e o que eu não queria era alimentar, tipo, naquelas pessoas aquilo de ficar o tempo inteiro, e aí, já passou, e aí, tu quer medicina, né? E aí eu não queria aquilo pra mim, não queria de verdade, eu não queria ninguém me cobrando, eu queria, tipo, ser livre, eu queria que as pessoas pensassem que eu queria outra coisa, pra ninguém vir encher o meu saco. E aí, quando foi no segundo ano, eu comecei a ir para umas aulas de turma USP Unicamp, que era muito legal, era no horário da tarde. Gente, era sério, era incrível. Eu não sei explicar, porque como eu sempre usei muito o estudo como válvula de escape, era muito legal ir para aquilo e ver coisas diferentes do que eu tava vendo na sala de aula. Às vezes, tipo, o que eu tava vendo na sala de aula mais aprofundado, vocês não estavam entendendo nem na sala de aula, mas eu entendi o mais aprofundado, entendeu? Era bizarro. Mas era muito legal e, tipo, eu aprendi muito com isso, agregou muito na minha vida. Foi algo que me fez ver que eu tinha um potencial, entendeu? Todos os professores confiavam muito em mim, me passavam muita energia, me passavam muito de que eu era inteligente, que eu entendia, e eu ficava tipo, meu Deus, eu sou inteligente. E era muito legal, sério, viver aquilo, foi muito incrível. E aí chegou o meu terceiro ano, né? E no meu terceiro ano, no primeiro semestre, eu botei na minha cabeça que eu queria odonto. Sério, gente, era bizarro. Era bizarro porque eu tentava me convencer que eu queria odonto, só que, tipo, era sério, o papel do meu celular, o papel de parede do meu celular era coisa de odonto. Sério, eu ficava pesquisando as coisas e minhas amigas ficavam, tipo, Vitória, bitch, please, para com isso. Tá se enganando, garota. E aí, tipo, foi um momento que era muito complicado, de novo, admitir, porque eu acho que quanto mais perto chega do vestibular, mais a tensão aumenta. Hoje em dia eu tenho uma cabeça totalmente diferente. Depois eu passei a ter uma cabeça totalmente diferente no próprio... durante, né, o terceiro ano. Eu fiz um projeto que tem lá no colégio de educação profissional, pra você descobrir sua profissão. E eu achei muito legal, porque eles não ficavam focando em profissão e o que aquela profissão faz e o que é ser essa profissão. Mas, tipo, você focar em si, tipo, você pensava em você. Tipo, as suas habilidades, o que você gosta de fazer, o que você gosta de ver. E, tipo, eu percebi que era sobre mim, não era sobre, tipo, as pessoas ao meu redor e quantas pessoas eu conhecia que queriam medicina e quantas pessoas que isso e aquilo e que a nota era essa e aquela. Não, era, tipo, eu, entendeu? Eu quero, eu gosto e eu vou fazer isso, entendeu? E quando eu vi que a resposta estava em mim, foi muito mais, sabe? Encaixou muito mais, me ajudou muito ter essa visão, me deixou mais leve, me deixou melhor. E aí no terceiro ano eu descobri meditação, que é uma coisa que eu sinto muita falta de fazer. E eu era um Buda, gente, sério, eu era tipo... Nossa, no terceiro ano eu também fiz curso de redação, que era outra coisa que me ajudava muito. E eu aprendia muito, nossa, o Diego Pereira, maravilhoso. E no colégio eu tinha, olha, minha mãe gritando de novo, tá ótima. E no colégio eu tinha uma equipe de redação. Gente, é sério, meus professores, todo mundo, era algo assim que tem que estar aqui na minha trajetória, porque foi algo que, sério, eu não consigo imaginar sem exatamente as pessoas que entraram na minha vida, como teria sido, porque eram pessoas incríveis. Eu costumo dizer que às vezes eram pessoas que confiavam mais em mim do que eu mesma. E, tipo, às vezes é errado, a gente tem que confiar na gente, mas ter aquele suporte deles era algo que me levava pro céu. Enfim, terceiro ano, estudava muito, passava o dia no colégio, e aí eu consegui passar na UERN. Eu consegui passar em medicina, no estadual, aqui perto da minha cidade, ficar umas 3 horas. E todo mundo sabe, né, que quando se trata de medicina, as pessoas viajam o país pra conseguir uma vaga, passam anos tentando, e aí consegue lá longe, e vai, e todo mundo apoia. E eu tinha conseguido de primeira, e não era tão longe aqui da minha casa, entendeu? Então, tipo, eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito animada. E foi aquilo, tipo, aquela euforia, porque eu já tinha me matriculado no cursinho quando eu descobri que eu passei. E aí,
foi aquilo, muito feliz, foi uma realização, eu nunca imaginei, foi muito incrível. Foi tipo assim, viajei, fiz minha matrícula, conheci Mossoró, já pensava assim, altas coisas, meu Deus, como é que vai ser minha casa? Ia ser um negócio totalmente diferente. E sair de casa, e morar fora, e morar sozinho, e morar com alguém, gente, em outra cidade, era bizarro. E eu só tinha 17 anos, né, na época. E aí foi, tipo, muito legal, tipo, essa experiência, essa quase experiência, né? Aí o que aconteceu? Meu pai ficou muito, tipo, meu Deus, minha filha vai embora, né? E eu acho que todo pai ficaria. E aí, a minha mãe me apoiava super. Minha mãe não queria nem que eu continuasse estudando pra passar aqui. Ela queria só que eu descansasse e fosse pra lá logo. E aí, o que aconteceu foi, eu passei pro segundo semestre. Pra quem não sabe, existem faculdades que são divididas em 2 semestres. Tem faculdade que entra todo mundo de uma vez e tem faculdade que é 2 semestres. A minha também é. A minha também é dividida em 2 semestres. Eu dividi as vagas no meio, tantas pessoas entram no primeiro, tantas pessoas entram no segundo. Só que o que aconteceu? Quando eu fui me matricular, eu vi que a faculdade já estava super atrasada. Ela já estava, tipo assim, quando eu fui me matricular, a turma que era pra estar entrando há 6 meses estava tendo a semana zero deles. Ou seja, a faculdade estava atrasada há 6 meses e eu ainda era 6 meses depois. Ou seja, eu teria, tipo, 1 ano pra ficar estudando, ficar em casa, sei lá, fazer o que eu quisesse. Mas aí você acaba de pensar. Para quem pensa com a minha cabeça? Você, tipo, acabou de sair do 3º ano, que foi puxadíssimo, você tá exausto, você estudou pra caramba, você conseguiu passar, tipo, algo que você nunca imaginou. Gente, ninguém ia ter forças pra dizer, não, realmente vou continuar estudando. Tipo, não assim tão fácil. Todo mundo que eu conheço que passou e esperou o mesmo ano, muita gente nem estudou, nem voltou pro cursinho, só ficou esperando a faculdade mesmo, e é super justo, cara. Você já passou, você já conseguiu, você tem que comemorar, você tem que... Entendeu? E aí o que aconteceu foi que, tipo, eu já tava matriculada no cursinho, e aí meu pai falou, não custa nada você ficar indo. Só que, tipo, custou muito, custou, tipo, minha saúde mental, sem brincadeira. Eu cheguei num ponto que... Tipo, por mais que nessa parte que eu estava nesse cursinho, que não era o meu colégio inicial, eu mudei de colégio quando eu fui me inscrever no cursinho. Essa parte é bem complicada de falar, tipo, é meio... Não é tão feliz de novo, gente, tem muitas partes tristes, nossa. Tristes não, complicadas. Acho que no final tudo é feliz, eu lembro de tudo isso com muita felicidade, por saber que tudo isso fez parte da minha trajetória. Mas, tipo... Eu não ficava na sala, eu não aguentava mais assistir aula. Então, tipo, eu ficava lendo Harry Potter, lendo Game of Thrones, assistindo... Gente, eu ia pra biblioteca ficar assistindo vídeos de teoria sobre Harry Potter. Sério, eu sei muita coisa de Harry Potter porque eu ficava vendo esses vídeos bizarramente o tempo inteiro. E aí... Nossa, travei. E aí eu não assistia a aula porque eu não conseguia. Só que tá ali, entendeu? Eu achava um ambiente muito tóxico. Era muita gente, e as pessoas pareciam que a qualquer momento as pessoas iam pular umas em cima das outras e começar a se matar, porque, nossa, minha vaga, sabe? Tipo, era um ar de ódio constante, porque todo mundo ali tava competindo e ninguém podia ser amigo, porque, ai, sabe? Você não é meu colega de sala, você é meu... Sei lá, tô lutando com minha vaga contra você. Eu não gostava disso de jeito nenhum, não era acostumada com aquilo. Eu não, sei lá, não gostava daquele clima. E aí, por não estar querendo estudar também, chegou uma época que eu ia, tipo, pro cursinho chorando todos os dias. Eu tenho uma amiga, a Carla Isabel, linda e maravilhosa, que, tipo, ela, lembra, ela viveu isso comigo. Todo dia quando eu chegava no colégio, eu não queria entrar na sala, eu não queria ficar lá, eu não queria assistir aula. E chegou num ponto de realmente, assim... Isso foi bizarro. Eu cheguei assim... num fundo do poço. Sendo que eu tinha realizado o meu sonho. Ai, eu não quero chorar. Eu tinha realizado o meu sonho naquele ano. Eu tinha passado direto. E pra mim era pra estar tudo perfeito. Mas... não tava. E eu não conseguia nem lembrar que eu tinha passado. Eu não conseguia nem lembrar que aquilo ali não importava. Porque... E eu ficava me dizendo aquilo todos os dias, mas mesmo assim, por dentro me consumia muito. Não consegui estudar e não consegui tentar de novo. Porque eu ficava, nossa, eu cheguei tão perto. E eu cheguei em algum lugar, entendeu? Então, era bizarro. Sério. E aí aconteceu de que quando eu voltei das férias em agosto, nossa, em agosto eu chutei o pau da barraca. Tava nem aí.
Quando eu voltei em agosto, meu pai ficou falando, você devia estudar. Ele falava isso todo dia, quando ele me levava assim, porque ele via que eu não tava estudando. E aí, ele ficou falando, e às vezes... Toda vida que ele falava isso, tipo, eu virava pra janela e ficava chorando. Porque eu escutava aquilo todo dia. E eu queria. De verdade. Eu queria de verdade ficar aqui, porque era minha família, meus amigos, tudo, minha vida inteira era aqui. Eu não conseguia, tipo, pensar em ir pra outro lugar. Era bizarro. Ai, gente, socorro. Cortando essa parte do vídeo. E aí, tipo, eu me lembro que todo dia ele falava pra eu estudar e tal. E tinha dias que eu não aguentava, que eu ficava chorando dentro do carro. E, tipo, eu não conseguia. Eu ficava assim, olhando pra janela pra ir limpar as lágrimas. Só que aí teve um dia que meu pai, nas milhares de tentativas dele de me fazer estudar e ficar aqui, ele falou, que eu passasse aqui, ele ia pegar o dinheiro que ele ia gastar lá pra me manter e me dar um carro. Aí eu ficava, tipo, eu não tava nem aí, gente. Eu pensei, tipo, nossa, foi mais um desafio, tipo, porque parecia que, sei lá, porque ele tava me desafiando por um carro e eu, tipo, tô nem aí pra esse carro. Só que por causa disso, por causa desse desafio que eu levei, assim, eu falei, caramba, eu vou voltar a estudar. E aí eu cheguei no cursinho, caí no choro loucamente, comecei a chorar muito. E a Carla Isabel ficou, amiga, para com isso, o que é que tu tem? Nananana. Eu falei, eu vou ligar pro meu pai e eu vou falar que eu vou voltar a estudar, mas que eu não vou estudar nesse lugar, porque esse lugar me faz mal, esse lugar tá me destruindo. E aí eu liguei e eu falei que eu não ia estudar, se fosse pra eu estudar, eu não ia estudar ali, que eu queria voltar pro SET, que era meu antigo colégio. Aí ele, menina, mas tem, como é? Tem contrato, e eu tinha bolsa, eu tinha tudo, o colégio tinha me dado tudo, que não podia romper contrato e tal. Sendo que, gente, nenhum contrato é mais importante que a nossa saúde mental. Nem dinheiro, nem nada é mais importante que você se sentir bem num lugar. Então, eu digo, sério, eu tenho certeza que muitas pessoas no meu lugar iam ficar, nossa, mas eu tenho bolsa aqui, eu ganhei tudo. E eu tava disposta a voltar, nem que eu tivesse que pagar o cursinho, pagar tudo, eu pagaria pra sair dali e ter a chance, porque ali eu não teria chance. Ali eu não conseguiria, de jeito nenhum. Eu falo isso com muita convicção, porque independente de serem os melhores professores, os melhores materiais, não era a melhor eu, não era a minha melhor versão, era um lugar que não me fazia bem e não importava. Eles poderiam pegar as questões do Enem e me dar, que não ia adiantar, porque eu não era aquilo que eu precisava. E aí, no mesmo dia, eu mandei mensagem pro Juarez, que tinha sido meu coordenador no 3º ano. E aí, eu falei, Juarez, eu quero voltar a estudar, eu quero ir pra aí. E o sino tá tocando da igreja. Eu quero estudar, eu quero voltar pra aí. Aí ele falou, não, é só você vir aqui pra gente conversar. E eu não podia entrar no outro colégio com a farda do outro que eu tava, né? Então eu botei o moletom por cima, gente, o calor do centro de Fortaleza. E eu com o moletom bem aqui assim, ó, com a blusa por baixo, o moletom por cima, entrando lá. E indo conversar e falar que eu queria estudar. Isso, tipo, já era agosto. E o Juju nem por 10 segundos disse que não ia dar certo, ou qualquer coisa do tipo. Ele só falou, venha, você quiser começar a assistir aula agora, você começa. E, tipo, no dia seguinte, estava eu com a minha bundinha sentada assistindo aula, feliz. Eu acho que foi dia 7 de agosto. Não sei se foi 7 de agosto ou se foi 7 de agosto, o dia do negócio do carro. Mas eu fui, no dia seguinte eu tava lá assistindo aula, eu não tinha assinado o contrato, eu não tinha nada, eu tava ali totalmente informalmente, eu ainda tava matriculada no outro colégio. Sério, era bizarro. E ninguém, nem por um segundo, e o porteiro me dava bom dia, o cara da limpeza me conhecia, eu tinha os meus amigos ao meu lado. Gente, sério, eu renasci.
Eu renasci, tipo, eu tava no fundo, eu tava tão mal, vocês não têm noção. Foi tipo, do 8 pro 80. Eu tava eu tava acabada, eu tava destruída. E simplesmente só por mudar, só por voltar pra lá, eu me reergui e eu encontrei de volta a minha vontade de estudar. Eu encontrei tudo, eu encontrei o apoio, eu encontrei a força. E foi aí que deu certo. Eu estudei 3 meses e foram, eu poderia dizer que, tipo, os 3 melhores meses da minha vida. Porque foi incrível. Foi quando eu comecei a ouvir na Magic, esse Instagram aqui, e eu compartilhava com as pessoas as coisas que aconteciam. E na hora que era perfeita, eu também às vezes tinha caídas, eu ficava mal. No dia anterior ao Enem, eu tive um super surto de ansiedade. Eu tava com muito medo da redação, porque eu não conseguia escrever redação. Eu voltei a fazer o Diego Pereira, outra pessoa incrível. Ele me deixou fazer o curso dele, me arranjou uma cadeira lá pra eu ficar assistindo a revisão. E eu tinha passado esses 3 meses, eu não conseguia escrever redação. E eu tava com muito medo. Então, no dia anterior ao Enem, eu tive uma crise de ansiedade por medo da redação. Foi bizarro. Eu nunca tinha me sentido assim na minha vida, porque no ano anterior eu tirei 980 na redação. Então, e eu sabia que aquilo tinha me levado, assim, pra estratosfera da nota, né? E no outro ano não ter escrito nada. Sendo que no ano anterior eu fazia, às vezes, 3 redações por semana. E eu passar esse ano inteiro sem fazer uma redação e eu ter que fazer o Enem de novo, eu me sentia altamente incapaz. Não tirei um 980, claramente, não tirei de novo. Mas tirei um 920, 900, sei lá, eu nem sei quanto foi que eu tirei. Mas eu passei. E aí, enfim, mudou, né? Virou aquele negócio que tinha uma semana de diferença entre as provas. E eu arrochei na revisão. Nessa semana, durante as provas, entre as provas, eu aproveitei muito bem também. E, enfim, quando saiu a nota, né? No ano anterior eu tinha tirado 775. E eu tinha ficado bem perto, né? Que 775 é uma nota boa. Mas eu não tinha passado na UERN. E aí dessa vez eu tirei 785. E foi tipo bizarro, porque eu aumentei 10 pontos e consegui realizar o meu sonho, consegui entrar na faculdade. E tendo estudado só 3 meses. Nossa. E aí foi a realização de um sonho. Eu fiquei muito feliz, tipo, eu comemorei muito. Nossa, é muito legal lembrar, é legal, eu fico muito emocionada. Meu pai ficou muito feliz. Eu, pude ficar aqui com a minha família, com os meus amigos, e hoje em dia se eu pudesse voltar no tempo e falar com cada uma dessas vitórias que eu contei pra vocês, de que passou por várias coisas, eu diria que valeu a pena, eu diria que vou conseguir, você vai conseguir, e eu não acreditaria em mim mesma. E, tem algo que pra mim tem um valor muito grande, que eu peguei até aqui pra mostrar pra vocês, que era, durante todo o meu ensino médio, lá no colégio, quando eu tenho a saída do ensino médio, tem um pôster lá, né, com a foto da galera que passou. E eu me lembro que todo dia, quando eu tava muito mal, eu sempre, aquele pôster, e quando eu olhava pra ele, eu pensava assim, cara, um dia eu vou estar aí, e eu tô aqui, e um dia eu vou estar aí, porque vai dar certo. E não era questão de, um pôster porque eu quero minha cara ali, era porque pra mim aquilo tinha muito significado. Era o significado de que todos os dias que eu não queria ter que enfrentar aquelas pessoas que me faziam mal, aquelas pessoas tóxicas, ou então ter que enfrentar uma matéria que eu não me dava bem, ou então, ter que voltar pra estudar uma coisa que eu tinha morrido de estudar e me dado mal na prova. E, eu sempre olhava e, pensava, um dia o meu rosto vai estar aí. E, aqui foi quando, o meu rosto esteve. Essa sou eu. E eu passei 2 anos lá no pôster porque
Eu tenho outro pôster. E aí foi muito incrível. Foi muito incrível tudo isso. Eu passei por momentos que eu duvidei muito de mim mesma, que muitas pessoas duvidaram de mim. Eu já escutei que eu devia escolher outro curso porque eu não ia passar, eu não era inteligente o suficiente, eu não era boa o suficiente. E eu também achava isso, eu concordava com essas pessoas. Eu também achava que eu tinha que escolher outro curso, que eu não sabia matemática, eu não sabia física, e que as pessoas que passavam sabiam matemática, sabiam física, mas não. Não é porque você não é bom em matemática, não é porque você não é bom em química, física, não importa do que você não é bom. O que importa são as suas qualidades, o que importa é a sua perseverança, o que importa é a sua vontade de chegar lá. E eu cheguei lá, tipo, com vários percalços. É que eu contei, tipo, o mais resumido que eu pude, ainda assim deve ter ficado gigante esse vídeo. E eu só queria dizer que se você sente no fundo do seu coração que você quer medicina, você não precisa dizer pra ninguém, você não precisa nem verbalizar. Só guarda aqui no seu coração e se dedica, e estuda, e não desiste, entendeu? Porque é assim, essa é a trajetória. É você não desistir, é você passar por tudo, e é você fazer o melhor pra você, não o melhor pros outros, porque às vezes o melhor pros outros não é o melhor pra você. E você vai sim conseguir, se você conseguir. Se você se você perseverar. Porque era uma frase que eu sempre guardava, que era: só não passa quem desiste. E se você não desistir, uma hora você vai passar, como eu passei, como várias pessoas que eu conheço passaram com um caminho cheio de percalços. Então é isso. Eu espero que de alguma forma contar a minha história tenha ajudado. Eu pretendo fazer mais alguns vídeos. Eu ia fazer esses vídeos agora durante as férias, mas eu fiquei doente, então no final só tô tendo tipo 1, 2 semanas pra gravar vídeo, então eu vou tentar fazer o melhor possível. Eu espero de coração que tenha ajudado. Muita luz nessa caminhada, muita força. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, é difícil lidar com gente, é difícil lidar com a gente mesmo, mas no final dá tudo certo. Um beijo. E é isso, até a próxima. Tchau. Choroníssima.